Muito bem, estamos juntos mais uma vez, nessa quinta-feira, dia 2 de julho. A palavra de Deus vai orientando a todos nós. Eu quero desejar a você que se apodere dessa palavra, que se aproprie da mensagem e que Deus faça uma obra bem bonita na sua vida. Então vamos ver o que Deus tem para nós mediante essa palavra de vida eterna. Mateus capítulo 9, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Então, alguns mestres da lei pensaram: "Esse homem está blasfemando." Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: "Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil, dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa." O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Que poder? O poder de perdoar pecados. Hoje nós estamos vendo que a obra de Cristo, ela implica numa nova criação. A sua morte de cruz trará o perdão que fará com que a humanidade, caída pelo pecado desde Adão, ela agora vai ser recriada em Cristo. A reconciliação, mediante o perdão dos pecados, é uma nova criação. Um poder tamanho, que é maior inclusive que o poder de curar alguém. Recriar é mais do que curar alguém. E Jesus vai demonstrar isso. Até então, isso é uma completa novidade, porque Moisés, Abraão e outros profetas, eles não tinham o poder de perdoar, quando muito intercediam, como Abraão fez, Moisés, pedindo a Deus pelo povo. Poderiam até oferecer sacrifícios em reparação dos pecados, mas eles não ousaram dizer a alguém: os teus pecados estão perdoados. Pois agora Jesus vem e vai fazer uma obra nova. E não vai ficar só nele, porque a multidão não se admirou apenas do poder de Jesus de perdoar. No primeiro momento, sim, mas que tal poder fosse dado a um ser humano. Nós veremos depois Jesus soprando sobre os discípulos depois da ressurreição e transmitindo esse poder à sua igreja. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados que vocês retiverem serão retidos. Pois bem, foi dado ao ser humano o poder de perdoar mediante a sucessão apostólica que Jesus vai conceder à sua igreja. A gente viu que o paralítico, esse texto é paralelo com Marcos, com Lucas, é o mesmo paralítico que foi descido pelo telhado porque a casa estava tão cheia, não conseguiam chegar a Jesus. Então é um episódio muito bonito que fala que essa obra de Cristo, ela também é ajudada pela mediação dos irmãos. Aqueles homens têm muita fé para fazer isso. Imaginem subir com um homem lá naquela altura, descê-lo até onde Jesus estava. É uma fé que ajuda, uma fé que leva o outro. Aquele homem estava paralisado e tudo demonstra que a sua paralisia mais profunda provinha de pecado. Jesus vai fazer essa relação também do pecado que vai criando paralisias, do pecado que vai trazendo adoecimentos. Não é? Esse homem estava num estado muito ruim, de alma, de espírito, porque Jesus primeiro perdoa os seus pecados. Jesus o encoraja dizendo: filho, coragem. Jesus o acolhe, não lhe passa um sermão, não desanima aquele homem, pelo contrário, filho, coragem. Mas ele não diz anda, filho, coragem,
os teus pecados estão perdoados. Mais importante do que a cura física é a cura da paralisia que poderia levá-lo à morte eterna, a perder a sua salvação. A obra de Cristo, mais do que de um curandeiro, de um fazedor de milagres, é a obra de um Deus salvador, salvando a humanidade da morte, salvando e dando vida eterna. Que poder maravilhoso, que obra maravilhosa. Meus irmãos, coragem, Jesus diz a você e a mim também, coragem, não permaneçam nos pecados de vocês, rompam com esses pecados que paralisam e vão até Deus, para que Ele possa perdoar vocês e levantá-los de qualquer paralisia. Muitas vidas estão paralisadas por causa de pecados, casamentos, trabalhos, muita gente. O mundo anda muito paralisado por causa de pecado. É tempo de conversão e de confessarmos os nossos pecados. Tal poder foi dado aos homens de perdoar pecados. Há quanto tempo você não se confessa? Quem sabe não está na hora. Rezemos. Deus e Senhor nosso, pedimos a graça de uma reconciliação total, de uma conversão profunda movidos pela fé e inclusive também de ajudarmos outras pessoas a se achegarem à Tua reconciliação. Dá-nos a graça, Senhor, de sairmos das nossas paralisias, de ajudarmos outros a vencê-las e que a Igreja seja essa grande portadora do perdão, da reconciliação que o Senhor veio trazer, vencendo toda a paralisia. Amém. Vamos receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.